Estamos recebendo em nossos estúdios a empresária Sandra Costa, cofundadora e presidente do Conselho de Administração do Grupo SEIB, uma empresa que é referência em serviços de saúde no Brasil. Bioquímica pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Ciências Médicas pela Universidade de Brasília, possui MBA em Gestão de Negócios pela UFRJ e Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral. Em 1984, a senhora, juntamente com a também bioquímica Janete Weiss, criaram o laboratório SEIB em Brasília, no Distrito Federal. A empresa nasceu em uma sala de 90 metros quadrados, com apenas 3 colaboradores. Hoje, 41 anos após, qual a dimensão da empresa que a senhora criou? Primeiro, é uma alegria muito grande, Raimundo, estar aqui falando com você. Muito obrigada por me receber. E é uma alegria sempre falar um pouco dessa nossa trajetória, desse caminho que nós construímos ao longo aí desses 41 anos, né? E realmente, como você mesmo disse aí, nós começamos lá em 1984, muito pequenos, né? Com 3 colaboradores, mas com uma vontade muito grande de fazer algo diferente e de oferecer. Eu falo que a inovação, ela esteve sempre presente em tudo que a gente oferecia. E outro ponto que eu falo também, a autoconfiança e a energia para acreditar nesse sonho. Isso a gente tinha, como diz, muito. Cada dia nós tínhamos pequenas vitórias que nós íamos construindo pouco a pouco, né, até chegar onde nós chegamos. E chegaram em 2025, com que dimensão? Então, daqueles 3 colaboradores, eu falo que o SEIB foi edificado, então, em cima de valores, né, principalmente, mas em 2025 nós hoje somos 7.000 colaboradores. Em 2012 nós começamos o nosso processo de expansão e hoje, então, nós estamos em 15 estados, né, com o Distrito Federal. São 78 cidades, não tem um processo de interiorização, algumas cidades, mas começamos lá naquele momento ali, né? Então fomos para Manaus, fomos no primeiro passo de expansão geográfica, que foi 2012, foi realmente muito ousado, porque no primeiro ano, né, Manaus, Palmas, Salvador, Uberaba, então foi como diz, um rebuliço, mas que, como nós tínhamos um foco muito grande no desenvolvimento das pessoas, no desenvolvimento de liderança, então nós tínhamos gente para também nos ajudar a levar também a nossa essência, levar a nossa cultura para essas novas regiões onde nós estávamos iniciando esse processo de expansão. E nessa jornada, quais foram e quais são, né, porque a senhora está ainda num processo de expansão, sim, os principais desafios? Lá naquele início dos anos 90, o nosso maior obstáculo e desafio, porque era exatamente com a tecnologia que sempre esteve junto, né? Nós trabalhamos com o nosso setor, sempre precisou muito de equipamentos, né? De equipamentos para que a gente pudesse oferecer essa qualidade e inovação. E nós tínhamos, como você bem sabe, as dificuldades com a importação. Até que nós tivemos um governo que realmente quebrou todas essas barreiras de importação, esse grande obstáculo, e para a gente foi um grande divisor de águas. Este foi o grande momento, e também com o Plano Real. Então foram 2 grandes momentos dentro da nossa estrutura, onde realmente nós ficamos abertos e com mais coragem para crescer, porque aí sim nós tivemos oportunidades, né, de importar, de trazer novos equipamentos, como diz, de buscar financiamentos com mais segurança. Então foi esse um grande momento, um grande salto. E aí sim, implantamos o nosso sistema integrado de gestão. Então esse foi um grande marco dentro do SEIB, né, lá na metade dos anos 90. E quais são os serviços que o SEIB oferece e a complexidade deles? Então, nós começamos com análises clínicas.
né, exames de análise clínica. O nosso ecossistema hoje, ele é muito mais abrangente, porque começamos com análises clínicas, que hoje ainda oferecemos não toda a série de exames e cada vez mais a gente acompanha essa evolução. Hoje, então, cada vez mais com a medicina personalizada, oferecendo exames de genômica, de genética, né? Hoje, sempre pensando nesse futuro, mas hoje também nós somos uma plataforma de saúde, porque esse compromisso, a evolução, o compromisso com a evolução nossa é sempre. E aí hoje nós temos serviços de imagem, serviços de vacinas, né, de imunização, check-up. Hoje nós temos uma empresa também de diversificação, não só de diversificação também de outros negócios. O Rita Saúde, que é uma plataforma que oferece exames, eu falo que é um centro de saúde digital, né, com acesso, melhor acesso, né, financeiro, inclusive, sustentável para as pessoas, né, com todo o serviço. A Amparo Saúde, que é uma atenção primária também, com o paciente ali, que acompanha toda a jornada de cuidado do paciente. Então, são vários, isso tudo que envolve essa questão do cuidado, né, com a saúde, para abranger toda a jornada de cuidado do paciente. Então, a gente acompanha muito de perto essa evolução. Quais são os fatores que fortalecem a credibilidade de um laboratório de análises clínicas? Raimundo, eu vou te falar desde o início. O Sabin, ele foi edificado em cima dos nossos valores. Valores como ética, transparência, dois que eu já falei muito aqui, inovação e qualidade, respeito à vida, respeito ao meio ambiente, simplicidade. Mas esses valores, a gente pratica eles são realmente tudo isso que nós construímos a nossa empresa baseado, né, nesses valores. Né? Então, o nosso caminho do empreendedorismo, quando eu e Janete nos unimos para empreender, o nosso caminho foi norteado por esses valores e continua sendo até hoje. Você citou aí um pouco, me perguntando aí da questão da nossa expansão geográfica, né? Quando nós chegamos em cada região, né? Lá em 2012, quando nós fizemos esse ousado plano de crescimento, eu falo que a gente baseou em 3 eixos estratégicos, né? Acho que o primeiro é exatamente o desenho desse crescimento, analisando para onde a gente queria ir. Um outro ponto importante também foi a implantação da nossa governança corporativa, que foi o Conselho de Administração. Então, na época, eu e Janete, nós estávamos à frente da operação, foi mais ou menos quando o SEIB completou 30 anos, e aí foi nesse ponto de inflexão que eu te falei, onde nós decidimos expandir, mas decidimos também criar, então, um Conselho de Administração, onde nós, então, pensamos, se a gente está pensando numa coisa, né, mais com esse grande desafio, nós precisamos também de uma instância maior para também conduzir isso tudo. Então, nós saímos da operação, que a gente conduziu aí exitosamente durante 30 anos, e escolhemos, então, abrimos o nosso espaço para colocar, então, uma nova diretoria, uma nova presidente. Então, foi uma governança muito bem preparada, mas isso também deu, eu falo que todas essas aquisições e esse crescimento ao longo, então, de 2012 até hoje, 13 anos, elas foram alicerçadas nessa governança, que passou toda essa segurança, na nova presidente, que é uma mulher também, que entrou como trainee, a doutora Lídia, e que hoje é a presidente. Foi um momento realmente para nós difícil, de muito desafio, mas que nós estávamos também pensando na longevidade, na perpetuidade e na sucessão do SEIB. Então, esse foi um pilar importante desse crescimento. Eu falo que
não foi um momento de dificuldade, mas foi um momento desafiador, de muito aprendizado, onde você sai do seu espaço e outras pessoas chegam naquele mesmo espaço com novas competências, inclusive, para que a nossa empresa crescesse. E o outro ponto, né, que você me perguntou ainda há pouco, foi também a diversificação dos nossos negócios, porque nós começamos com análises clínicas, mas a gente viu oportunidade para ampliar a abrangência do atendimento para o nosso paciente, para o nosso cliente. Bom, além da credibilidade, né, e desses aspectos de gestão, né, da inovação, da tecnologia, que são pilares que sustentam as empresas portadoras de futuro, e eu imagino que o SEIB tem essa característica de ser uma empresa de futuro, mas tem um outro aspecto também que sustentam essas empresas longevas, que se refere e faz parte também da agenda ESG, que é a gestão de pessoas. O nosso propósito é inspirar pessoas a cuidar de pessoas. E esse propósito, Raimundo, ele está presente em tudo que a gente faz. Então, nós investimos no desenvolvimento, constantemente no desenvolvimento das nossas pessoas, né? Então, esse é um pilar importante da nossa gestão de pessoas, onde a gente dissemina a nossa cultura humanizada, e principalmente onde a gente cria também um ambiente onde as pessoas possam trabalhar, né, com prazer, mas um ambiente também com ética, com transparência. Então, eu acho que isso é o mais importante. E a gente dá essa oportunidade para que as pessoas realmente possam crescer, possam se desenvolver com várias opções. Um outro ponto importante, né, que a gente nota o tempo todo, que eu falo, uma empresa que tem a capacidade de formar gente dentro de casa, né? Então, nós temos... primeiro, eu vou falar um pouco antes ainda da nossa cultura, né? Essa cultura que a gente tem, que ela realmente ela é norteada e conduzida pelas pessoas, né? E o propósito, é claro, guiada pelo propósito e pela nossa essência, né? A nossa essência é que eu falo que hoje, como nós estamos no Conselho, nós somos guardiãs dessa essência e dessa cultura. Então, é isso que a gente quer que seja preservado em todos os sentidos. Então, isso tudo é trabalhado, além de investir, é claro, na capacitação e no crescimento de cada um. E os programas sociais do SEIB? Os programas sociais, eu falo, inspirar pessoas a cuidar de pessoas, mas inspirar pessoas também a cuidar do próximo. Então, nós temos hoje estruturado, né, você falou no ESG, então, cuidando, o S, né, do social. Hoje nós temos o Instituto SEIB, hoje não, né? O Instituto SEIB completou esse ano, nós celebramos 20 anos do Instituto SEIB, que é o braço social, onde ali estão todo o nosso trabalho social, onde a gente envolve realmente todos os colaboradores em todas as regiões que nós estamos, com vários projetos, onde a gente realmente cuida da comunidade, né, das comunidades em situação de vulnerabilidade, mas e cuidamos mais até também, fomentamos negócios sociais, negócios de impacto. Então, o Instituto SEIB tem essa abrangência, né? Eu falo que eu tenho uma pergunta, né, que eu falo Instituto SEIB, né? Qual é o lucro social que nós queremos deixar? Então, a resposta para tudo isso é que direciona as nossas ações. Então, já foi mais de 2,5 milhões de pessoas impactadas ao longo desses 20 anos, com 1,4 mil instituições que a gente ajuda, que a gente realmente tem um trabalho junto, e todo o investimento é feito também das acionistas, né, do laboratório SEIB. Doutora Sandra, uma curiosidade, por que SEIB foi nomeado? O nome SEIB, então, na época, quando em 1984, o Brasil estava passando por uma campanha muito forte da vacina da poliomielite. O Albert Sabin, ele é um benfeitor da humanidade, um grande benfeitor, porque essa vacina,
né? A vacina da Gotinha, o Zé Gotinha. E ele era casado com uma brasileira, ele vivia no Brasil constantemente e ele simplesmente, na época, quando nós estávamos escolhendo o nome, e foi de uma forma muito curiosa, né? Eu gosto de contar isso porque eu e Janete, nós estávamos naquela semana escolhendo, quando nós tínhamos decidido, né, de montar o Sabin, já tínhamos os equipamentos, precisávamos do nome para abrir a empresa, e a gente trabalhava o dia todo e conversava à noite pelo telefone, e a gente precisava então de o nome. Meu marido estava lá na sala assistindo televisão e viu alguma coisa, a gente falando os nomes, e lá alguma coisa mostrando a vacinação, Sabin, vacina Sabin. E aí ele lá de dentro, por que vocês não colocam Sabin? Então, assim, de uma forma muito simplória, digamos assim, que eu sempre nos... Eu falei, olha, o Odilon está dizendo, vamos colocar Sabin. Então, vamos homenagear esse benfeitor da humanidade. E aí ficamos ali e falamos, bom, então vamos colocar o Sabin. E ele realmente, ele abriu mão do nome, né? Porque hoje nós temos hospitais que chamam Albert Sabin, aí espalhado pelo Brasil, mas foi uma forma de homenagear esse benfeitor da humanidade. A ousadia, então, já nasceu junto. Né? Se fosse, talvez, em outros momentos, a gente iria contratar hoje uma empresa de branding, de marcas, né? E passar, talvez, uma semana fazendo um brainstorm para escolher qual o nome, não é isso, Raimundo? Sim. Mas, dentro da nossa simplicidade ali naquele momento... Mas eu penso que foi de uma felicidade. Sim, mas também, olha, a inspiração divina também, o tempo todo do nosso lado, em todos os momentos a gente fala, a presença de Deus ali, o Espírito Santo dando as diretrizes, a gente sempre teve essa fé também muito forte. Doutora Sandra, algo que a senhora queira acrescentar na nossa entrevista que nós não abordamos? Olha, eu falei da nossa governança, agora eu quero falar um pouco aqui de Florianópolis, né? Nós estamos aqui, eu falo que é sempre uma alegria a gente retornar e chegar aqui e ver, né, a nossa equipe trabalhando intensamente, né, todos os nossos gestores, os nossos colaboradores, cada vez mais a gente abrindo novas unidades e com boas perspectivas. Então estamos aqui desde 2018 com unidades aí em vários locais e com outras oportunidades também, crescendo bastante. E o estado de Santa Catarina, de um modo geral, eu falo que com tanta pujança, com tanto crescimento, né? Estamos também na região de Blumenau e cada vez mais que eu venho, eu só vejo o crescimento e a nossa credibilidade cada vez mais crescendo, os nossos clientes realmente entendendo, né? A nossa cultura, entendendo a humanização do nosso atendimento e eu falo dessa entrega de valor que a gente faz, né? Porque o Sabin realmente faz não só uma excelência técnico-científica, mas um atendimento humanizado que o cliente cada vez mais reconhece e graças a essa equipe maravilhosa que nós temos aqui em Florianópolis. Doutora Sandra, muitíssimo obrigado pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigada.